que diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios. Porém não se ouviu a sua voz, porque Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse a ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramã. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus, aleluia. Aqui vai falarmos a história de Ana, né, que é bastante conhecida, onde fala que nesses tempos de Ana, né, dos profetas, se um homem tivesse uma mulher e essa mulher não tivesse filhos, né, para poder dar continuidade, né, à sua herança, o seu nome, ele poderia pegar outra mulher, né, para poder ter filhos com ela, e assim ele dá continuidade, né, à sua geração. E Ana, ela tinha sido, como é que se diz? Ela não tinha, né, filhos, né? O Senhor tinha encerrado a matriz mesmo dela ter, concedeu o filho dela. Aí Elcana tinha Penina, que era outra mulher, que ao contrário de Ana já tinha filhos com ele, né? Mas apesar de Ana não ter filhos com Elcana, você vai perceber quando ele fala aqui no versículo, a partir do capítulo 1, você vai perceber que ele pergunta para ela se ele não é melhor para ela do que 10 filhos, né? Ou seja, apesar de Ana não ter filhos, ela era uma mulher bem sucedida, ela era uma mulher rica, seu marido era rico, né? Ela tinha o amor do seu marido mais do que Penina. Era por isso que Penina tentava irritar Ana, porque ela só poderia passar no rosto de Ana aquilo que Ana não tinha, que era o filho, né? Porque ela sabia que o amor do marido dela era de Ana, né? Então, Ana, ela se sentia muito triste com isso, porque além dela não poder realizar esse sonho dela de gerar um filho, ela ainda tinha que ouvir as provocações de Penina, né? Então ela foi se lançar nos pés do Senhor, e ele viu aquela situação e deu ela como embriagada. Só que ela foi explicar para ele que ela não estava embriagada, ela estava lançando a sua dor, ela estava lançando o seu desejo diante do Senhor. Então Eli, por ver aquilo em Ana, ele concede a Ana, né? Ele profetiza na vida de Ana que ela podia ir, porque o Senhor daria a ela aquilo que o seu coração estava desejando, que era o filho, né? E Ana vai e volta com Elcana para sua casa, e Elcana conhece Ana, e Ana pensa
mas é uma palavra que a gente pode levar para nós como uma questão de aquilo que a gente quer do Senhor, a gente ter o que? Esforço, né? Além de pedir, descansar o Senhor, a gente ter aquele esforço de querer buscar, né? Porque muitas das vezes a gente tem uma coisa dentro do nosso coração, uma vontade dentro do nosso coração, e a gente pede, a gente acha que não vai receber, a gente deixa aquilo ali de lado e não pede mais, né? Mas o Senhor, Ele quer que a gente tenha o exemplo de Ana, né? Uma mulher perseverante. Você vê que quando ela fala com Eli, que Eli profetiza na vida dela, o semblante dela já não era mais o mesmo, né? Porque quando a gente está na presença do Senhor, que muitas das vezes nós estamos angustiados, atribulados e pedindo ao Senhor para que o Senhor, Ele venha realizar aquele desejo no nosso coração, o Senhor muitas das vezes usa pessoas para falar com a gente, para que aquilo de uma certa forma venha nos tranquilizar, né? E até mesmo incentivar a gente a continuar buscando aquilo, né? Ele era um sacerdote já velho e os seus filhos eram desobedientes, mas nem por isso, né, deixou de profetizar na vida de Ana. Isso quer dizer que quando o Senhor quer falar, ele usa qualquer pessoa para falar com a gente, fala até através de argumentos se for necessário, porque quando o Senhor quer nos abençoar, quando o Senhor quer nos falar no nosso coração, quando o Senhor quer nos trazer uma palavra de ânimo, de conforto, o Senhor envia uma pessoa até nós para falar conosco, né? Então Ana recebeu ali a promessa do Senhor na sua vida, né? Mas ela cumpriu com o voto que ela fez, porque ela tinha feito um voto com o Senhor, que o Senhor tivesse, se o Senhor desse, né, um filho varão a ela especificou o que ela queria um filho varão, homem, né? Ela fez um voto com o Senhor e ela cumpriu. E quantas vezes nós fazemos votos ao Senhor e a gente não cumpre, né? Muitas das vezes a gente pede ao Senhor, a gente diz, Senhor, se tu fizer assim, eu vou dar para o Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor, e a gente não faz, né? E aí muitas das vezes o Senhor vai dar para a gente não faz o que a gente votou, a gente não cumpre o voto que a gente fez para o Senhor, e quando é depois a gente quer fazer outro voto, e muitas das vezes a gente não recebe, e a gente acha que o Senhor não é Deus, que o Senhor, muitas vezes a gente vira as costas para o Senhor, porque a gente acha que Deus é ruim, que não vê nosso sofrimento, que não realiza, né, o desejo do nosso coração. Mas por quê? Porque o Senhor sabe que a gente muitas vezes é infiel, né? Então a gente temos que ser fiel ao Senhor em tudo. É fiel em pedir, é infiel em cumprir, infiel em estar na presença dele, né? Porque Ana, ela não foi falar para ninguém sobre aquilo que ela estava passando, mas você vê a intimidade que ela tinha com Deus, porque ela sabia que a única pessoa que poderia atender aquele desejo do coração dela era o Senhor. Então a única pessoa que pode atender ao nosso desejo, irmãos, é o Senhor. Não adianta a gente falar com A nem com B, não adianta a gente colocar a nossa vida nos ouvidos de qualquer pessoa, não adianta a gente expor a nossa vida. Muitas vezes a gente coloca no WhatsApp, a gente coloca mesmo, né? Às vezes Instagram e Facebook, porque a única pessoa que pode, irmãos, resolver o nosso problema é o Senhor. E a única pessoa que vai nos ouvir, que vai nos consolar, que vai trazer refrigério para a nossa alma e vai guardar com Ele é o Senhor. É o nosso seguro, é o nosso porto seguro, é o Senhor. Por isso que Ana se lançou nos pés do Senhor, porque ela sabia que era o Senhor que poderia atender aquelas preces dela, né? Então a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que colocar a nossa vida diante do altar e colocar também os nossos desejos, nossos planos. Muitas vezes a gente inicia um ano, a gente diz assim, eu quero fazer aquele curso, eu quero trabalhar assim, eu quero fazer isso, fazer aquilo, e aí a gente sai falando para todo mundo, aí quando é depois que dá certo, né? Por quê? Porque a gente foi para o canto errado, a gente foi colocar nos ouvidos errados. A gente tem que colocar no Senhor. Senhor, eu tenho esse plano, Senhor, eu tenho esse projeto, Senhor, eu tenho